Agora o nosso assunto é o bebê de 3 meses que foi encontrado morto com sinais de desnutrição em Arapiraca. A gente falou desse caso aqui ontem. O Conselho Tutelar quer que a mãe do recém-nascido e também a Prefeitura de Arapiraca respondam criminalmente por essa morte. Vamos entender melhor agora, ao vivo, com a repórter Maria Maciel. Maria, o que o Conselho está alegando, para cobrar aí responsabilidades tanto da família quanto da Prefeitura de Arapiraca? Então, Bia, segundo o Conselho Tutelar da 2ª Região lá de Arapiraca, essa mãe já tinha procurado atendimento médico numa unidade básica de saúde. Só que o bebê não recebeu atendimento porque neste dia que ela procurou esse atendimento, não havia pediatras de plantão. Então, ela voltou para casa e um dia depois, essa criança morreu. Então, o que o Conselho Tutelar quer? Quer que seja apurado, assim, a responsabilidade tanto da mãe, que já sabia que a criança já vinha apresentando esses sinais de desnutrição, que já estava meio doentinha, e também a prefeitura, porque existe também a responsabilidade. Por que não tinha pediatra naquele local? Então, um outro fato que chama a atenção e que chegou também ao nosso conhecimento é que, além desse bebê, um menino de apenas 3 meses, ele é gêmeo com uma outra menina, uma outra bebezinha que está internada no Hospital Regional lá de Arapiraca, também com esses sinais de desnutrição. Então, essas duas crianças já vinham apresentando esse problema. Uma delas foi internada. O segundo, que seria esse bebê, a mãe foi até a unidade de saúde, não conseguiu atendimento, voltou para casa com a criança e, infelizmente, ela acabou morrendo. Esses dois bebês, os gêmeos, eles nasceram prematuros, de 7 meses, e necessitavam desses cuidados especiais, muito mais do que um bebê que nasce a termo, como chamam, nasce dentro aí das 39, 40 semanas, que é o mais comum, que é o normal. Então, elas precisavam desse atendimento e é por isso que o Conselho quer apurar, quer que a polícia e também o Ministério Público apurem essas responsabilidades. Vamos ouvir o que o presidente do Conselho Tutelar da 2ª Região, o Emerson Barros, falou sobre esse caso. Vamos acompanhar. O Conselho Tutelar recebeu, na última quinta-feira, uma denúncia sobre um suposto caso de negligência contra uma criança de apenas 3 meses, nascida prematuramente. Nos encaminhamos ao local e constatamos que essa criança teria chegado ao óbito. Fizemos os encaminhamentos necessários para a delegacia e para o Ministério Público para a produção investigatória, solicitando a investigação para apurar quem de fato ocorreu em negligência contra essa criança. Lembrando que as crianças eram gêmeas, nascidas prematuramente, e infelizmente uma delas veio a óbito. O Conselho Tutelar ressalta a importância de notificar, de comunicar os fatos à instituição para que possamos, com brevidade, continuar protegendo os direitos das crianças e do adolescente. O fato que ocorreu foi lamentável, mas a população está aberta para procurar qualquer um dos conselhos aqui de Arapiraca, já que temos 2 conselhos tutelares, tanto da região 1 quanto da região 2. O fato ocorreu no conselho do Conselho Tutelar da região 2 e nos colocamos sempre à disposição da população para proteger nossas crianças e adolescentes. É importante relatar que escutamos da genitora que ela foi à unidade básica de saúde à procura de ajuda e, no entanto, a criança retornou à sua casa. No dia seguinte, ela foi orientada a voltar na unidade básica de saúde, mas chovia muito e ela não pôde ir. A agente de saúde esteve na residência e orientou para que no dia seguinte ela fosse novamente à unidade básica de saúde. Não logrando êxito porque na madrugada a criança veio ao óbito.
É preciso sim que essas investigações apontem exatamente o que aconteceu. Será que essa mãe realmente foi lá em busca? Por que não tinha pediatra nessa unidade de saúde? Será que a gente estaria contando uma história diferente se essa criança tivesse recebido esse atendimento a tempo? Já que quando a mãe chamou o SAMU já era tarde. Então será que se ela tivesse recebido esse atendimento no dia em que ela procurou a unidade, essa história não teria terminado diferente? Esse bebê não teria morrido? Tudo isso precisa ser muito bem investigado, essas responsabilidades apuradas. A gente tem uma outra bebê, também de 3 meses, internada. Como é que está a situação dela? Então é tudo muito delicado, é um caso que precisa ser bem apurado, inclusive a situação em que essa mãe vivia, né? Como que era o dia a dia dela, por que essas crianças estavam desnutridas, faltava alguma coisa naquele lar? Então tudo isso precisa ser investigado. Em relação à unidade de saúde, a Prefeitura de Arapiraca ainda não se posicionou sobre isso. Nós questionamos o fato de se realmente neste dia não havia o profissional lá para atender essa criança, o médico pediatra, mas ainda não recebemos retorno. Vale lembrar também que a mãe disse que viu que a criança estava morta quando foi trocar a fralda desse bebezinho aí de 3 meses. Ela foi trocar a fralda quando viu que a criança já não respirava mais e foi nesse momento que ela chamou o SAMU. Eu volto com você, Bia. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Muito bem colocado o que você disse. Muitos pontos a serem esclarecidos, né? De que maneira essa mãe vivia com essas crianças, como é que era o acesso dela à unidade básica de saúde, era muito perto, era muito longe. Por que ela não conseguiu atendimento na primeira vez que foi? Deveria ter retornado no dia seguinte junto com o filho recém-nascido, mas a informação é que devido à forte chuva, ela não conseguiu ir, deixou para depois. Porém, a criança não resistiu a um problema de saúde que vinha apresentando. O quadro se agravou, ele acabou falecendo. Mas veja que teve a iniciativa inicial da mãe, né? A mãe procurou, sim, a unidade básica e foi orientada a voltar para casa, para só ir no dia seguinte, porque não tinha pediatra lá na unidade básica de saúde. Lembrando que esse caso aconteceu lá na Canafístula, em Arapiraca, no bairro de Canafístula. Então, veja só, a gente não está aqui para fazer juízo de valor dessa mãe, dessa família, de jeito nenhum. Claro que existe aí uma suspeita de negligência que recai sobre a mãe, o pai, os responsáveis, o que é natural, porque houve uma morte a esclarecer que precisa ser investigada. A causa da morte do bebê, inclusive, a gente ainda não tem o resultado do laudo do IML dizendo por que o bebê faleceu. Mas é claro que é de praxe a mãe ser ouvida para afastar dela alguma possibilidade da negligência ou para dizer se realmente houve, né? Se a mãe e o pai são indiretamente responsáveis por essa morte. Mas claro que é uma dor. Vejam, a família que acaba de perder um bebê e o outro está no hospital é um momento muito complicado, muito difícil e a gente não quer aqui fazer o juízo de valor. Mas chamou a atenção muito o fato dela ter ido na unidade e não tinha pediatra. Por que não tinha? E como disse muito bem a Maria, se tivesse, a vida desse bebê poderia ter sido poupada? O médico ali, ao auscultar o coraçãozinho da criança, verificaria que ele tinha que ir para uma unidade, um serviço apropriado, porque não tinha como voltar para casa. Então, ele ia ter outros meios de saber a gravidade do quadro de saúde que a mãe, com certeza, não tinha. Ela voltou para casa e agora também chora, com certeza, a morte de um filho de 3 meses, né? Uma gestação aí prematura, os bebês nasceram, a outra menininha, que é a irmã gêmea, está no hospital. Então, é um momento triste para essa família. Mas o Conselho Tutelar da região 2, aí de Arapiraca, está fazendo o seu trabalho, que é de praxe mesmo. É ouvir a mãe, saber até que ponto ela tomou iniciativas para evitar esse resultado. E agora cabe à Prefeitura mandar uma nota explicando o que aconteceu lá na UBS. Muito triste, viu? Tudo isso. Inclusive, a gente quer deixar aqui o espaço aberto, tá? Para que a Prefeitura de Arapiraca se posicione, mande para a gente essa explicação. Hoje é sexta, né? Amanhã não tem jornal, mas segunda-feira, com certeza, assim que essa resposta chegar, a gente vai fazer questão de explicar aqui no Cidade, tá certo?